Fala pessoal, eu sou o Wellington Nascimento e mais um Tatuapé Cash está no ar. E hoje eu tô com uma convidada incrível. Ela é mãe, advogada, esposa, é fundadora da Global Connection e ela tem se tornado uma maior autoridade no segmento de solicitações de vistos. Nada melhor do que ela se apresentar, falar um pouquinho quem é ela, da onde ela veio, um pouquinho da tua história. E hoje eu tô com muita alegria em receber aqui a Mayara Alonso. Mayara, é um prazer te ter aqui. Tenho certeza que não só eu, mas o pessoal de casa também tem muitas dúvidas para ser esclarecida. Imagina, o prazer é todo meu e vamos tirar todas. Mayara, antes de qualquer coisa, eu quero saber como você se tornou essa autoridade que você é hoje, nesse segmento tão desafiador para quem está ali com algumas dúvidas. Mas eu quero conhecer a Mayara criança, como que foi a tua infância, aonde você nasceu, um pouquinho da sua história. Eu nasci em Santos, sou caiçara, mas e aí lá fiquei lá, estudei lá, me formei, fiz faculdade lá, né? E vim para cá só depois para trabalhar mesmo, para São Paulo para trabalhar e aqui continuo, mas eu tenho família lá, então tô sempre lá, né? E a minha infância, assim, meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. E aí, a gente sente aquele baque, né, porque é meio que a sobrevivência. E a minha família, na verdade, ela é formada por muitas mulheres. Então somos eu, minha mãe e minha irmã, e a família do meu pai também era minha avó, minha tia, o meu avô já tinha falecido, o meu tio, que era irmão do meu pai e da minha tia, também depois faleceu em 2006. Então a nossa referência é muito feminina, né, minha referência, assim, é muito feminina, tanto na infância, na adolescência, tinha minha avó materna também, meu avô materno também era falecido, mas a minha avó materna também era muito ativa com a gente e tudo. Então eu sempre tive essa referência de mulher forte, né, de mulher ali que ia para fazer para a luta. Bacana. Ô Mayara, e você teve uma grande perca ainda criança, pelo que você compartilhou com a gente. Eu quero saber como que foi superar esses desafios, ou sua mãe foi uma grande referência para você, então ela meio que blindou vocês desse processo que você passou. Assim, a gente nunca supera, né, a perda de um ente, assim, muito próximo, a gente não supera, mas, a gente tinha muito apoio. Então a gente tinha minha mãe, a gente tinha a minha tia, a minha avó, que são por parte do meu pai, que nunca abandonaram a gente, tipo, a família do meu pai nunca abandonou a gente, então a minha e a minha irmã, né, então a gente sempre teve muito essa referência e essa construção, a gente sempre soube que pôde contar e a gente brinca, né, que a gente tem a minha mãe ela foi e é ainda, né, trabalha, vai pela gente. Hoje a gente brinca que precisa de babá, chama a avó para ficar com o filho, tudo. Mas a gente também teve essa referência muito forte da minha tia e da minha avó. Então a gente brinca sempre que a gente teve 3 mães. Bacana. Sempre teve ali todo mundo muito para conseguir superar e estudar e ir adiante e Foi buscar. abastecida por amor, né? Muito, Que graças a bom, que Deus. bom. Ô Mayara, e quando você era criança ali, quem foi a sua maior referência? Olha, eu sempre via a minha avó, paterna, né, ela nunca teve muito estudo. Ela nasceu em 1932. O sonho dela era estudar, mas ela era de uma época que quem não tinha dinheiro não conseguia, né, estudar. Então as mulheres com 12 anos iam para a máquina de costura e os homens, quem era dava preferência para estudo, e também, se não conseguisse, ia para alguma indústria, alguma coisa assim. E a minha avó, com 12 anos, foi realmente para virar costureira. E ela chegou, assim, eles viviam numa situação não muito confortável, né? E o legal para mim, que eu sempre usei como referência, é que ela sempre cresceu. E ela sempre teve muita vontade de estudar. Muita. Ela falava que o sonho dela era ser enfermeira. E ela nunca conseguiu, nunca se formou, mas ela passou isso para mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que foquei no estudo, no trabalho, em tudo, porque ela sempre passava isso para mim. Essa coisa de, não, você tem que ser independente, você não pode, assim, não. Tenha sempre a sua independência, o seu conhecimento, tenha tudo vinculado a você, porque é isso que vai fazer você crescer, tudo. Ela sempre passou esses valores para gente, E né? embora ela não tenha ali conseguido concluir o curso, ela trilhou um caminho para você passar com mais facilidade, né? Trilho, trilho. Inclusive, ela sempre me falava: podem tirar tudo de você, menos o conhecimento.
Conhecimento ninguém te tira. Então, assim, nunca é demais. Vai, busca, estuda. Se não deu certo, recalcula a rota, faz, vai do outro jeito. Só vai. E quando você era criança, assim, você tinha um sonho, um desejo? Ah, eu quero fazer isso. Eu sempre quis viajar o mundo. Eu sempre tive, assim, eu via os filmes, os desenhos, e eu sempre tive curiosidade de conhecer todos os lugares, falar todas as línguas. Sempre tive muita curiosidade com essa questão do mundo mesmo, de entender como que funciona, como a gente está aqui, mas tem alguém na China, tem alguém no Japão, mas como que é lá, a cultura. Sempre tive, desde pequena, esse sempre teve um comichão interno. Então, ó, já tinha uma conexão da infância com o tempo presente, mas daqui a pouco a gente chega lá. E eu gosto muito de passar pela infância, porque a infância revela de fato que nos tornamos, né? Sim. A nossa formação adulta vem muito do que a gente aprende ali enquanto criança. Você tinha alguma figura, alguma memória assim que você fala, meu, isso conecta direto com o meu hoje? Ai, olha, eu tenho várias, né? A gente tem, quando a gente tem assim, uma infância, eu tive uma infância muito criativa, né? Então, mesmo com todos os percalços, minha família sempre prestigiava a questão de gente estudar, ler, conhecer outras coisas, tudo. Então, assim, para mim, os filmes em Nova York, aquela coisa do Singing in the Rain, essas coisas, é muito, sabe? E também sempre alguma coisa ligada à música. Os clipes musicais, aí mais para adolescente, né? Quando teve aquela época da MTV, TVZ, essas coisas assim. Sempre os clipes americanos ou que passavam tudo coisas de viagens, com roteiros de viagens, isso para mim sempre foi muito marcante. O seu contato com o idioma foi quando você era criança ou já na fase adulta? Não, quando eu tive 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei a fazer um curso de inglês. Dia desses até estava vendo algumas coisas, tem até os certificados ainda. Depois eu cheguei ainda a fazer um curso de alemão, mas não concluí. Tudo é uma língua bem difícil, e na época depois eu comecei a trabalhar, tal, aí eu acabei deixando de lado, mas ainda tenho intenção em aprender. E aí o inglês mesmo eu fui efetivamente usar, mas agora na fase adulta, né? Mas o curso, o estudo, ou então contato com música, essas coisas começaram já na infância, adolescência, já O prazer com o idioma já era desde sempre. criança, mas o aperfeiçoamento veio mais quando você entendeu que era necessário e aí começou a ter, às vezes, recursos, oportunidades. E uma coisa até engraçada é quando eu era criança, eu brincava às vezes de professora e eu fingia que eu estava dando aula de inglês, tipo, falando assim, é uma língua nada a ver, e eu falo, não, gente, aqui, aula, e junto com as palavras que eu conhecia, né? Então eu já sempre tive esse contato, assim. Eu nunca tive o desejo. Hoje eu acabo sofrendo por não falar o idioma. Eu estudei na cultura inglesa, até uma vergonha de falar que eu fiz isso. Porque eu não, hoje eu tenho conhecimento, Uhum. mas assim, é super superficial. Eu não posso nem dizer, não posso nem ter ousadia de falar que eu falo inglês. Mas eu hoje tenho um desejo muito grande de falar. Eu preciso aprender, eu preciso. Claro, eu vou ter algumas dificuldades, mas eu não posso desistir. E eu vi que você tem. Minha irmã, por exemplo, desde criança ela sempre gostou. E hoje ela tem mais facilidade com o idioma. Ela não fez nenhum curso específico, mas ela escuta música em inglês, ela entende, ela consegue conversar um pouco. Facilitou esse caminho. E agora um detalhe muito importante: você tem uma formação muito linda que é direito, você é advogada, tem algumas pós-graduações, são muita gente, então eu não vou nem ter a ousadia de pontuar para vocês. E eu quero te entender como que foi esse desejo aí em se formar, fazer direito. Tinha alguém que te inspirou? Como que foi esse projeto aí para você se tornar hoje uma advogada de sucesso? Foi engraçado, porque até acredito que, assim, uns 15, 16 anos, eu achava que eu queria ser jornalista. E aí eu, não, vou fazer jornalismo e tal, e gostava muito do jornalismo investigativo. E aí, não, vou fazer um jornalismo investigativo e tudo mais. Quando chegou efetivamente na época de fazer o vestibular, eu parei, eu pensei, eu falei, você quer fazer um jornalismo investigativo, mas você quer resolver alguma coisa? Porque eu sou uma pessoa também que eu gosto de resolver as coisas, né? Sou aquele perfil ali do tipo, me dá o problema que eu dou a solução. E aí eu falei, com jornalismo investigativo eu não vou resolver nada.
Como que eu posso conseguir resolver? Pensei, posso conseguir resolver sendo uma delegada, juíza, promotora, advogada. Como que eu faço isso? Direito. E aí foi quando eu comecei a prestar o vestibular para direito mesmo, né? No último ano do ensino médio. Então, assim, não é uma carreira que sempre me. Assim, para não falar que nem sempre me acompanhou, minha mãe sempre fala que eu sou uma pessoa muito Você já argumentativa. Você exercia o seu ofício desde criança. Desde criança, mas talvez eu não soubesse que isso se revelaria em uma profissão. Mas a descoberta foi nesse sentido, tá? Então, assim, não teve nada a ver com imigração. E, assim, é uma área que eu nunca trabalhei. Se você for ver, eu nunca trabalhei com direito penal. Nunca. Que foi o que me iniciou no direito. Eu fico pensando de maneira bem ignorante. Apesar de parecer que nunca exerceu, hoje você tem mais propriedade para falar sobre algumas leis. Com certeza. Então você acaba exercendo. Você se capacitou, na verdade, né? Sim. Para hoje você ser quem você é. Sim, sim. E assim, é uma área que eu acabo, assim, eu gosto muito de estudar, mas eu não gosto de aplicar. Então, assim, eu converso, falo, não, mas gente, tem um artigo, não sei o quê. Eu acabo que estudei muito. E o conhecimento é o que você falou, né? Conhecimento nunca ninguém me tira. Então, de repente, amanhã deu tudo errado, eu volto para estudar direito penal, vou prestar concurso. A gente, né? É que nos meus planejamentos não tem como. Eu não aceito erro, mas a gente direciona, né? Eu tenho o plano A, B, C, D, E. A gente vai. É advogada, gente. Não tem como. Mas foi por isso que eu entrei na faculdade de Direito. Aí lá fui conhecendo, abrindo o leque, conhecendo todas as áreas, vendo o direito é um mundo. Então, assim, as pessoas brincam, né? Que falam, quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração. Gente, quem não sabe o que quer fazer, vai fazer direito. Porque você tem um mundo aos seus pés. Você consegue tanto ser advogado, você consegue prestar o concurso público e ter um salário melhor, você consegue ir para carreiras também jurídicas, carreiras judiciárias, carreiras policiais, assim, é um mundo, carreira diplomática. Inclusive, uma das questões também de eu fazer direito, eu tinha pensado em fazer relações internacionais também. Tava ali. Ali já entrava um pouquinho do comichãozinho da imigração, mas isso foi depois do que a gente ainda vai conversar. Bacana. E quando você começou a sua formação, você já decidiu, quero fazer isso, ou você foi mudando? Fui mudando. Eu comecei querendo ser promotora, terminei querendo ser advogada. E trabalhando com direito do consumidor e plano de saúde. Todo mundo começa assim, né? Eu acho que esse é o legal do direito, é o que você falou. Por ser um mundo, a pessoa consegue ir se descobrindo também, né? E o que eu achei legal é que eu escolhi ser advogada. Muita gente às vezes brinca e tira sarro, né? Falando, porque começa com promotor, mas aí você vê que a prova é difícil, aí você vai passando, porque realmente é uma carreira que para você conseguir trilhar demora muito e, assim, são provas bem difíceis. Só que para mim não foi uma questão de medo ou de não conseguir passar na prova. Eu gostei de advogar. Eu gosto de advogar. Assim, é o que está na minha veia. Então, eu escolhi ser advogada. Não foi assim, foi o que sobrou. Eu realmente escolhi. E você chegou a exercer só como advogada? Sim. Por quanto tempo? E como começou? Com mais quase 10 anos, mais ou menos. Eu comecei, como eu me formei em Santos, né? Mas eu sempre tive vontade de morar em São Paulo. Eu entrei num escritório. Eu tive que pagar a minha faculdade, né? Então eu trabalhava para pagar a minha faculdade, não consegui fazer estágio. E aí, depois que eu me formei, eu fui me jogando aí para tudo quanto era escritório, mandando currículo, falando, gente, me aceita, por favor. E aí teve um escritório em Santos que me abriu as portas, assim, e eu sou muito grata porque foi quem me deu um pouco de bagagem para eu conseguir vir para São Paulo, né? E aí lá era um escritório pequeno, eu fazia mais pessoa física, e lá eu tive contato com muita coisa: família, consumidor, direito médico, tudo assim da área civil, né? No final do ano, eu consegui uma vaga num escritório um pouco maior em São Paulo. E aí, ali foi onde eu trilhei realmente minha carreira e fiquei 6 anos, até agora sair. E lá eu entrei como advogada júnior, trabalhei com... Só que ali era sempre
da empresa, né? Foi quando eu comecei como contencioso civil, que aí eu trabalhei para várias empresas. Então, eu fazia defesas de atacarejo, né? Que são aqueles mercados que vendem tanto atacado quanto varejo. Passei para bancário, então eu fiz defesas de banco, fiz defesa de meios de pagamento. Aí acabei virando gestora, né, pelo meu perfil, tudo, fui crescendo, sempre fazendo processos seletivos internos, e aí eu fui crescendo dentro do escritório. E no final acabei virando gestora da área de saúde suplementar, que trabalhava com um plano de saúde e uma rede de laboratórios a nível de Brasil. E gostei da área, precisei me especializar, tudo, foi uma das pós-graduações que eu fiz. E aí foi ali que foi o final enquanto eu advoguei efetivamente num escritório, né. Aí depois eu fui para novos desafios, que foi o empreendedorismo. Perfeito. E aí, dentro dessa sua trajetória profissional, dentro desse escritório, qual foi o seu maior desafio? Ah, com certeza foi no último cliente que a gente estava com uma situação ali meio complicada. Eu fui para uma área que eu não tinha conhecimento, que era a de planos de saúde, né, de saúde suplementar. E eu tinha o desafio ali de conquistar o cliente mesmo, de a gente conseguir reverter toda a situação que ficou. E foi super bem sucedido. Eu consegui pegar uma equipe que estava meio que destroçada e a gente reerguer, conseguir fazer tudo ali e o cliente super ficou feliz com a gestão, com tudo que aconteceu, reconquistou a confiança e deu tudo certo. Ali foi o maior, assim, desafio que eu senti até da minha carreira. É uma coisa que eu me orgulho muito de falar, sabe, de conseguir, porque é muito fácil quando você chega numa equipe que tá tudo organizado, tudo certinho, tá todo mundo bem, tá tudo rodando. E ali eu aprendi muito sobre liderança, sobre organização, capacidade de entregas, meta, ali me moldou muito. Lá eles até brincam, né, que mar calmo não faz marinheiro bom. Bom. E aí foi bem realmente isso. E eu vi que você trilhou uma jornada de sucesso, dentro desse segmento. E aí, como surgiu a imigração, assim? Como que você decidiu, quero trabalhar com isso agora? Porque geralmente as pessoas tendem a mudar de ofício quando tá no fracasso. E pelo que eu entendi, você estava no sucesso profissional, uma função que você era apaixonada, tem muito orgulho, e aí você optou por trilhar um outro caminho, um novo desafio de muito sucesso. Eu quero saber como que foi essa Transição. transição. Eu já estava querendo desafios novos, né, eu sou uma pessoa muito movida a desafio. E aí o que eu acho legal também dessa carreira que eu estou criando, né, na questão da imigração, é que cada cliente é um desafio, né, cada cliente é uma coisa assim. E eu já estava querendo um desafio, e aí a maternidade veio, né, bateu na porta, eu engravidei. E quando a maternidade vem, a gente muda muito, as prioridades. Então, a Maiara, que lá atrás tinha a prioridade de: "Não, eu vou entregar metas, eu vou tudo, vou ser uma pessoa focada", quando veio a gravidez, virou a Maiara que criou a prioridade de, assim, de querer flexibilidade, de querer, Conforto. conforto, de querer estar perto do filho, de querer ver os primeiros passos, ajudar na introdução alimentar. E aí me veio o estalo, assim, na verdade, numa conversa com o meu marido, ele pensando assim: "Meu, tô pensando, preciso pensar numa forma de deixar você mais em casa". Eu falei assim: "Mas não é você que tem que me deixar mais em casa. Tipo, eu trabalho a vida inteira, você acha que eu não vou trabalhar? É, Não é você que vai me deixar mais em casa, sou eu que tenho que pensar". E aí começou assim: "Poxa, eu podia empreender. Por que eu não posso empreender? Eu tenho conhecimento, se eu não tiver, eu busco", que aí foi o que aconteceu. Eu já tinha ali o feeling, eu já tinha passado por umas situações, desde dos 19 anos eu já lia sobre essa questão de visto, imigração, essas coisas, mas eu não tinha um conhecimento técnico do tipo, tá, que vistos que existem, tal, e fui buscar. E aí conversando com ele, eu falei: "Meu, acho que eu quero trabalhar com visto". Aí ele: "Com visto?". Eu falei: "É, a gente podia abrir uma empresa de imigração, as pessoas vivem querendo sair do país,
Como que elas fazem? Quem que faz isso para elas? E aí eu comecei a pesquisar. Como que é feito? Quem que trabalha com isso? Onde que aparece isso? É uma coisa que, assim, é um mercado que ele está em alta, porque todo dia tem pessoas saindo do país, seja para estudar, seja para isso, mas você não tem muito conhecimento disseminado. Eu fui procurar, assim, fui procurar cursos, fui procurar mentorias, fui procurar. As pessoas não querem abrir, Compartilhar conhecimento. não querem. Não querem. Aí eu achei uma pós-graduação em Direito Imigratório Internacional, me inscrevi para ter, assim, as coisas mais básicas, porque, assim, de resto era no Google, né? Vamos pesquisar, tal, tudo mais. E aí foi quando começou a nascer, bem antes do Gabriel nascer, né? Hoje meu filho já está com 1 ano e meio, então bem antes dele nascer, na gravidez a gente já assim, não, então vamos estruturar. Vamos estruturar, vamos pensar. Numa janta, eu e ele jantando, eu falei, então você aceita ser meu sócio? Aí ele aceita. Eu falei, você sabe que você vai ser meu sócio investidor. Ele aceita. E aí, vamos pensar em nome. Vamos pensar em nome. Aí surgiu o nome, então, Global Connection Soluções em Imigração. Beleza. E aí a gente foi pesquisando, buscando tudo, conversando com as pessoas, falando, ó, a gente está trabalhando com visto, tá? Porque a gente já tinha tirado o nosso, né? E é esse ponto que eu quero entrar, porque teve essa transição, a parte de mãe, eu tô com um filho de 4 meses, a minha esposa também tá se desligando da empresa que ela trabalha, por essa paixão, assim, né, de querer acompanhar de fato. Eu acho que isso é muito lindo e precioso. E te impulsiona também para outros ares, sabe? Você se descobre como mulher, como profissional. É bem isso. E aí eu vi que você passa por isso, mas um ponto importante é uma frustração também estava aí dentro de você. Aconteceu com você e como você solucionou e aí você se torna profissional já atuante. Conta pra gente essa história. O que que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, 19, 20 anos, eu trabalhava numa loja de shopping já. Eu comecei a trabalhar muito cedo para começar a pagar as minhas contas, tudo, né? E eu juntava, como eu sou muito privilegiada, eu tinha uma família, né, que me ajudava, né? Então eu não precisava pagar aluguel, essas coisas todas. Eu juntava meu salário. E como eu sempre tinha o sonho de viajar e Um conhecer o mundo. mundo, eu já estava juntando ali, fazendo a minha poupancinha para fazer uma viagem, um intercâmbio, alguma coisa assim. Nesse período eu ainda não estava fazendo faculdade, né? Eu tinha me formado do ensino médio e eu só estava trabalhando para amadurecer ali a minha vida, até porque eu estava vendo os custos da faculdade de Direito. E aí eu pensei assim, uma outra área que eu sempre gostei foi letras. Eu pensei, então eu posso me inscrever na faculdade de letras. O plano era esse, não se concretizou, tá? Mas o plano era eu fazer a faculdade de letras, que eram em 3 anos, para começar a dar aula e não precisar trabalhar no shopping para pagar a faculdade por conta da rotina mesmo, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no shopping, acho que a área do comércio, a gente tem que valorizar muito as pessoas que fazem atendimento ao público, mas eu tinha essa história porque a faculdade de Direito eram 5 anos. Então eu tinha esse plano, eu falei, poxa, vou fazer letras, que aí depois eu começo a dar aula e consigo fazer a faculdade de Direito pagando com o meu salário de professora, né? E aí eu tenho uma outra profissão. E aí eu me matriculei realmente na faculdade de letras, eu acabei fazendo 1 ano só, depois eu migrei para Direito porque o comichão me pegou. E não aguentei esperar. E eu falei, poxa, vou fazer um intercâmbio. Fui ver um intercâmbio pro Canadá, tá? E aí era um intercâmbio de 4 semanas, era 1 mês só de viagem, era no mês de janeiro, fevereiro começava a minha faculdade. E era um curso para ensinar professores a ensinar inglês para crianças. Na minha cabeça, estava tudo perfeito. Tipo, um intercâmbio que vai me ensinar táticas de ensinar inglês para crianças. Eu estou fazendo faculdade de letras. Não tem por que dar erro, né? Mas deu errado. Eu fui tirar o visto. O visto do Canadá, eu fui numa assessoria. Eu estava
por trás tinha uma empresa de intercâmbio ali me ajudando, comprei passagem, paguei o curso, fiz a prova que precisava fazer, porque tinha uma prova de conhecimentos mínimos, então eu passei na prova de conhecimentos mínimos, a faculdade me deu o formulário de matrícula, tudo. Quando fui na assessoria, que a própria empresa de intercâmbio orientou, entreguei os documentos, ela preencheu o formulário. Um dia eu chego do trabalho com uma ligação, a minha tia dá o recado de que a assessoria ligou que eu fui negada, meu visto foi negado, e eu não ia mais, aquele sonho lindo de passar janeiro no Canadá, acabou. E é por isso que eu, de fato, também acredito que é além de um formulário, né? É além de um formulário. E hoje eu vejo isso. Na época eu não tinha maturidade. Na época, o que se resumiu? Eu ficar chorando, né? A minha família até ficou um pouco aliviada, já entendeu? Ah, é um sinal divino, vai que acontecesse alguma coisa. E aí, no final das contas, eu fiquei chorando ali. E hoje, com maturidade e o conhecimento que eu tenho, que aí eu fui buscar através disso. Eu comecei a participar, na época, era a época do Orkut. Tinha, nossa, falei agora, vou parecer velha, gente, não sou velha, tá? Mas eu sei, eu também não sou velho. Era a época do Orkut, aí tinham as comunidades. E aí tinha a comunidade lá dos intercambistas do Canadá, tinha a comunidade disso, eu sempre acompanhando, e aí eu conversando, e eu vendo, e não sei o quê, e tudo mais. E até hoje eu acompanho esse tipo de comunidade. Então, hoje, com o Facebook, eu estou em algumas comunidades que falam sobre, né, viagens para Orlando e tudo mais, e acompanho sempre a tendência. E desde então, sempre fui acompanhando. Por que que o meu visto foi negado, né? Quando eu fui na assessoria para pegar o papel, assim, foi negado. Eles entenderam que você ia querer ficar lá ilegal. Aí eu assim, mas gente, como que eles entenderam que eu ia ficar lá ilegal? Tipo, eu tô começando uma faculdade, eu tenho o meu curso, não era um curso qualquer, era um curso para ensinar criança que tem a ver com a minha faculdade e tal. E aí o atendimento foi assim, eu tive zero humanidade, que é uma coisa que hoje eu não admito isso para os meus clientes. Eu acho que a gente tem que conversar, porque a pessoa, quando tem um visto negado, e eu falo com propriedade, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Parece que você é um criminoso. Você se sente assim, você se sente mal, você se sente humilhado. É como se o país virasse para você e falasse: eu não quero você aqui. É isso. E essa trava foi tão grande, tão forte, que eu só tive coragem de tirar o meu visto para os Estados Unidos recente, coisa de 2 anos. Porque me travava, eu tinha medo, mesmo com todos os vínculos. A minha irmã, ela viaja direto, todos os anos, ela vai no mínimo 2, 3 vezes para os Estados Unidos. E eu tinha medo, medo. Então eu sei que um visto negado, ele trava a pessoa, porque a pessoa se sente muito mal, se sente muito mal. Mas não é, não é. Às vezes é uma falha técnica, é uma falha de formulário. Não é que você não quer. Hoje a gente reverte dentro da nossa empresa coisas por falhas de formulário. E essa frustração dessa negativa, ela te ensinou o que exatamente, assim? Que você falou, olha, isso aqui eu não posso cometer. Olha, parar, pensar e criar uma estratégia. Porque, assim, todos os países, agora sim, falando num âmbito geral, todos os países, quando você vai tirar um visto, principalmente de turista ou de estudante de curto prazo, né, de intercambista, você precisa demonstrar para o país que você não tem interesse em ficar lá depois que o seu prazo expirar. E isso, depois analisando, eu não conseguia demonstrar, né? Porque eu estava numa faculdade que eu ainda ia iniciar, eu era uma mulher solteira de 19 anos, sem vínculo com o país, né? Porque, assim, eles entendem que vínculo é o quê? Às vezes casa própria. Eu me sustentava, então eu declarava imposto de renda por conta do meu salário, tudo, eu me sustentava. Então, para eles, eu era realmente uma ameaça. Por quê? Porque eu não foi conseguido construir e demonstrar para eles de que eu tinha intenção de voltar. Eu só queria fazer o meu intercâmbio de 4 semanas. Eu só queria fazer o turismo ali de 4 semanas. E esse é o erro de quem acredita que consegue preencher um formulário sem conseguir construir ali uma estratégia para o visto ser aprovado. Esse é o seu grande diferencial hoje? Isso. Hoje a gente pode falar assim que 80% dos clientes que a gente tem
São clientes que tentaram fazer sozinho, foram negados, ou até fizeram com outra assessoria, enfim, foram negados. E aí, por alguma indicação, veio até a gente e a gente reconstruiu toda a história. E assim, não é mentira, tá? A gente não mente, porque não adianta você mentir para o consulado. O consulado sabe a realidade, o consulado ele tem acesso a todos os seus dados. Então, não é mentir, mas é conseguir demonstrar, é criar o tal do storytelling, né? Que agora é a palavra da moda. Todo mundo tem um storytelling, a gente também tem um storytelling em imigração. É a gente criar esse storytelling no formulário para conseguir demonstrar que, assim, cara, não, eu só quero ver o Mickey. Eu só quero ir para Nova York. Só quero isso. Porque o formulário, ele é como um americano. O americano, ele é muito direto. Você não tem como... eles não gostam dessa coisa que a gente, né, de conversar, de explorar, Jeitinho brasileiro. Não. Eles querem o papum. E o formulário é assim, você não tem muito espaço para explicar. Aquela coisa da informalidade. Você não tem espaço para explicar a informalidade no formulário. Então, a gente... esse foi, assim, o que realmente me alavancou. Porque eu consegui criar essa técnica, né, esse método, sei lá, de ter um olhar diferente para o que você me conta da sua realidade e conseguir transpassar e conversar com o consulado, né? E falar assim, olha, é assim. E o bom mesmo de você compartilhar com a gente essa história é que você passou na pele a frustração de ter um visto negado. E hoje, quando você lida com seus clientes, aí a ideia é tipo assim, eu não posso permitir com que ele passe pelo mesmo que eu passei, porque existe um bloqueio, é o que você falou. A frustração de algo que não foi bem sucedido fez com que você ficasse muitos anos com medo. Né? E eu nem sei, porque para todo cliente, principalmente que fala que já foi negado, a primeira coisa que eu falo assim, olha, eu te entendo, eu entendo o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Faz a E eu não terapia sei se as antes. pessoas acreditam ou acham que é conversinha para vender, mas eu realmente tive um visto negado, gente. Então eu já converso falando isso, porque a pessoa às vezes tem vergonha, porque ela vê, às vezes num círculo de amigos, várias pessoas estão indo viajar e você teve seu visto negado. E ela acha que é vergonha, gente, não é. Às vezes não é, o problema não é você, foi o seu formulário. Foi o seu formulário que foi Mal preenchido. Exato. Ou faltando informação, ou com informação que eles não conseguiam entender, ou alguma coisa assim. E aí, puxando o gancho do seu sócio investidor em aceitar a parceria, se tornaram sócios, como que foi a parte de estruturar a Global Connection? A gente conversou bastante, né, sobre isso. E aí eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda, porque a gente tem, né, a questão do Gabriel, tem tudo, tem as responsabilidades que eu não abro mão. E aí eu falei, você aceita então cuidar da parte financeira, porque eu sonho muito. Né, assim, eu sonho muito, cada dia eu apareço com uma ideia nova, não, vamos fazer isso. Então eu preciso dele para me pôr no chão e falar assim, olha, a gente precisa investir assim, E precisa é um investir equilíbrio. assado. É o equilíbrio. Eu fico lá sonhando, falo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele, não, tudo bem, então vamos criar o método, a estratégia para a gente fazer isso, não é simplesmente, né? E aí ele fica com essa parte, fica com a parte comercial também, então ele cuida do Instagram. Eu apareço, né? Eu que faço as gravações, mas ele que cuida da parte ali comercial e de criar, de cobrança, tudo. E eu fico mais com o operacional e com a imagem também, de conversar com os clientes, por conta do conhecimento, né? Porque acaba que eu que me encabecei para estudar a fundo e criar esses métodos. E o primeiro cliente da Global, como que foi? Olha, tem dois que eu gosto de falar porque foram bem ao mesmo tempo, tá? Uma foi uma cliente de imigração mesmo, tá? Que era um visto EB3, que é um visto para os Estados Unidos, é um visto de trabalho, tá? Esse EB3. E aí você precisa ter um sponsor, né? Que eles chamam, que é um empregador, tal, para patrocinar. Esse foi... quando eu comecei a fazer, né? A estudar essas coisas assim, eu comecei a entrar em tudo quanto era grupo. De WhatsApp, de Facebook, para entender esse universo mesmo de imigração. E aí, quando a gente fundou a Global, a gente abriu o Instagram, tudo, eu comecei a divulgar nesses grupos. E aí, uma pessoa veio e me procurou, e aí a gente conversou, tudo, tá? Então, esse é um legal, porque é uma pessoa totalmente desconhecida e que veio através de divulgação.
E o outro foi um familiar mesmo, a questão do visto de turista. Ah, você está fazendo? Tudo mais. Porque, assim, a gente que trabalha com empreendedorismo, seja qualquer área que você for, né? Seja arquiteto, seja advogando, seja qualquer coisa assim, as pessoas precisam saber que você é. Então, você precisa estar sempre ali, seja mostrando no seu Instagram, falando mesmo para os seus amigos, direcionando no WhatsApp, do tipo, olha, abri uma empresa, olha, gente, estou trabalhando com isso, viu? Porque senão ninguém vai saber, né? A gente precisa realmente divulgar. E aí foi uma pessoa da família mesmo, falou, eu preciso tirar meu visto de turista. Essa foi, eu gosto sempre de ter essas duas vertentes de cliente, assim, para contar, porque foram os primeiros que falaram assim, que a gente falou, nossa, acho que vai dar. Geralmente eu sempre pergunto qual foi o maior desafio. Mas ser empreendedor no Brasil é desafiador para qualquer área. Qual é o seu grande diferencial, assim? Qual é o grande diferencial da Global? Eu acho que é a questão da humanidade. Eu faço questão de conversar, eu ou o Ricardo, né, a gente sempre faz os atendimentos, e eu sempre tento entender a situação da pessoa. Para mim não é simplesmente assim: preenche aqui, eu preencho ali". Não, eu sento, converso, tento entender o que que ela quer fazer, para onde a pessoa quer ir, o que que porque a gente sabe que é um sonho, né, que ele é a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Uma viagem tem pessoas que para uma viagem para o exterior é banal e para outras não. Para a grande maioria dos brasileiros é um sonho sendo realizado, é uma coisa que a pessoa está ali se planejando anos para fazer. Então, hoje o diferencial que eu acho é o atendimento e a questão da humanidade no tratamento mesmo dos processos. E eu vi que você tem um índice altíssimo de aprovação de visto. Eu acredito que é muito por conta disso, né? Eu acredito que sim, porque eu realmente pego, sento e faço cada processo. Eu sei que conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que delegar, né? Porque senão significa que a gente não cresceu. Mas hoje o meu planejamento de crescimento é treinar exatamente a pessoa que, assim, no dia que eu não conseguir mais fazer os formulários, eu vou treinar uma pessoa exatamente para fazer com o meu método. Eu não quero uma pessoa que já venha e faça de outro jeito. É o meu método, porque é o que eu sei que funciona. E qual que é? Conversar com o cliente, entender todos os pontos. Tem uma dúvida, eu pergunto. Às vezes eu mando mais de 5, 6, 7 mensagens para a pessoa do tipo: olha, eu não entendi isso aqui que você colocou. O que você quer dizer com isso? E tudo mais. Porque eu não posso preencher um formulário com dúvida. Eu não posso fazer isso. Então, eu sempre tento eu me aproximo demais das pessoas e os clientes acabam virando amigos. A questão é essa, os clientes acabam virando amigos. Às vezes, teve uma cliente que ela tirou para os 2 filhos, que ela e o marido já tinham os 2 filhos que precisavam, um filho já tinha sido negado 3 vezes, e aí ela queria comemorar os 15 anos da filha, em Orlando, e acabou que, assim, a gente fez troca de eu indiquei loja. Já que você vai fazer o enxoval, vai na Macrobaby, vai ali, vai lá e tudo mais. Porque é mais do que simplesmente uma troca de você me dá o dinheiro e eu preencho o seu formulário. Eu vou realizar o seu sonho. Eu tô ali para realizar o seu sonho, que é você ser aprovado e poder quando você vai conseguir se organizar financeiramente e viajar, tudo bem. Mas ali o primeiro passo é o visto. E eu vou te ajudar até o final nisso. E eu tava tirando algumas dúvidas aqui nos bastidores e a gente entrou num ponto que eu achei muito diferente, tá? Que você pontuou que foi, a gente não quer mentira. É. A gente precisa ver o que é necessário para colocar no seu formulário. E o mercado, assim, às vezes engana muito, né? Faz dessa forma. Como que você lida com os casos de pessoas que vieram de outras assessorias e você fala, nossa, se ela tivesse ajustado isso daqui, teria passado? Eu sou transparente sem ser Agressiva. sem faltar ética, né? Então, assim, eu viro e falo. Até porque a gente não tem ali a questão, o cônsul, ele não vai te falar, olha, você está sendo negada porque o item tal está mal formulado. Ele só vai virar para você e vai falar, negou. Então a gente tem que descobrir o motivo, né? Então já aconteceu diversas vezes de virem, né? Por isso que eu falo, primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: visto de turista, você já tentou alguma vez? Foi negado? A pessoa fala, foi negado. Eu falo, me dá o seu formulário aqui e me fala quais perguntas o cônsul fez para você
na entrevista. E aí eu vou ver, normalmente, as perguntas têm a ver com alguma coisa que está mal explicada no formulário, tá? Então, e aí eu chego e falo, olha, desculpa, eu não sei se foi você ou se foi por assessoria, também não quero saber nem responsabilizar ninguém, mas eu faria diferente. Eu ajustaria esse item, eu ajustaria assim e tudo mais. Você quer tentar? Vamos. Aí a pessoa vai falar, sim, vamos, não, não vamos, né? Enfim, não, enfim, a gente vai e chega nesse ajuste. Mas é o formulário e as perguntas que são o determinante para a gente entender qual que foi o motivo da negativa. E eu não minto, não adianta. A pessoa tem a renda de 2, 3, 4 mil reais, eu vou pôr a renda de 2, 3, 4 mil reais. Não dá para mentir, eles têm acesso. Eles têm acesso, não adianta mentir. Não dá. Então, assim, eu realmente sou muito verdadeira e transparente, tanto no trato com o cliente, quanto no formulário pro cônsul. E a pessoa que tem o visto negado, já teve o visto negado, ela tem mais dificuldade do que alguém que tá tirando ali a primeira vez? Depende. Depende do motivo de que ela teve o visto negado, tá? Se o motivo for por conta de um erro de formulário, eu entendo que não. Porque às vezes a pessoa só não soube preencher direito, faltou alguma informação, alguma coisa assim. Agora, se ela teve um visto negado, porque mesmo preenchendo tudo certo, ela tem um perfil, que existe um perfil ali sombrio, né, que eles falam de uma idade mais ou menos. Então, se é, por exemplo, uma pessoa solteira entre 25, 30 anos a 40, eles acham que vão ficar ilegal. Aí a gente tem que realmente criar um storytelling para ela que faça sentido de comprovar que ela volte para o Brasil, que foi a mesma coisa do meu visto, né? Na época, com 19 anos, eu tinha o perfil de uma pessoa que talvez fosse tentar a vida no fora, né? Eu era nova, não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada, não tinha, estava começando uma faculdade, não estava ali no meio de uma faculdade. Então, ali talvez, se eu fosse tentar uma segunda vez, que eu desisti, tá? Nem lembro, assim, eu simplesmente desisti, falei, não quero mais, consegui reembolso da passagem, do curso, tudo. Que aí foi o que eu falei, que eu não tive maturidade para lidar com isso. Onde eu teria observado os erros e tentado novamente, né? Mas é meio que isso, assim, a pessoa que já teve o visto negado por ter um perfil que talvez eles considerem perigoso, ou por alguma coisa nesse sentido, assim, mais do que um erro de formulário, ela talvez vá ter, sim, mais dificuldade. Por isso que o legal é alguém especialista, né, uma assessoria, um advogado de imigração, que consiga tentar desvendar o motivo dessa negativa, né? Se foi só uma questão de formulário ou uma questão mais séria, do tipo, eles entenderem que a renda não faz sentido com a viagem que a pessoa queria fazer, porque também tem isso. Às vezes a pessoa chega lá e coloca que ela quer fazer uma viagem de 30 dias. Só que assim, gente, hoje com o dólar, o preço que tá, uma viagem de 30 dias vai dar mais de 40, 50 mil reais. Aí a pessoa tem um salário mínimo na conta. Exato. Eles falam, gente, não é compatível. Nega. E quais são os erros mais comuns? Olha, erros no formulário. Eu vou separar por erros no formulário e erros na entrevista, tá? Porque a entrevista também. A gente está muito falando aqui da parte burocrática escrita, mas a parte verbal também conta, tá? Então, no formulário, erro com data. Então, a pessoa coloca a data do vencimento do passaporte dela errado. Já era. Erros de preenchimento no sentido de colocar que não vai para, que não sabe para onde vai, ou alguma coisa assim, tá? Isso acaba que barra. Você tem que sempre demonstrar o que você sabe, o que você quer e para onde você quer ir. E na entrevista, a insegurança lá é um ambiente muito intimidador. Você nunca foi, Nunca né? fui. É um Ainda. ainda. É um ambiente muito intimidador, porque você não pode entrar com eletrônico. Então, o seu celular, você não entra, não é que você entra com ele desligado, você não entra. Você não entra com celular, você não entra com relógio, você não entra com nada eletrônico. E aí, você vai para uma fila, e é uma fila interminável. De repente, você tem, assim, vários guichês.
e você vai entrando ali nas filas, e todo mundo vai ouvindo a sua entrevista. Não é uma coisa meio que reservada. Não. Todo mundo vai ouvindo e vendo ali o que os outros vão falando e tudo mais. Então, você já fica mais tímido, mais acanhado. Já é uma coisa assim. Se você responde, por mais que seja verdade o que você está falando, se você não responde com certeza, você já vai criar uma pulguinha atrás da orelha ali do cônsul, ele vai te negar. Se você... essa questão de falar demais, né? Que a gente tem, assim, você faz uma pergunta direta, eu vou e dou toda aquela floreada. Eles não querem saber. É do tipo, por exemplo, qual que é o seu salário? Não adianta você vir, então, o meu salário eu tenho tanto, mas eu ganho tanto daqui, tanto dali. Eles não querem isso. Eles querem qual o seu salário? Qual o seu registro? Qual o seu isso? Para onde você... As perguntas normalmente são, fulano de tal, qual a sua intenção de viagem? Ah, então, não sei. Negou. Não, é turismo. Estudante. Você tem que ser direto. Tá, para onde você vai? Ah, não sei, queria conhecer isso. Negou. Negou. Você tem que ser, não, eu quero ir para Nova York. Ah, quantos dias você vai ficar? 5 dias. Tá bom. Aí alguns cônsuls vão olhar o seu formulário e já pegar ali na ferida. Então, por exemplo, tem alguns que perguntam a questão se eles acham que o salário está incompatível com o tipo de viagem que você está fazendo. Ele vai virar para você e vai falar, mas quanto que você ganha? Qual que é o seu salário de registro? Ou então, se, por exemplo, não fica muito claro a atividade que você faz. Você coloca lá que você é empresário. Tá, você é empresário do quê? Ah, sou empresário do ramo da música. Mas o que você faz? E eles pesquisam. Eles pesquisam rede social. Eles pesquisam tudo. Então, tudo tem que casar. Então, esses são os erros, assim, que eu realmente julgo mais importantes. A questão do formulário, de se atentar ao que você está preenchendo ali, as datas, criar realmente... Ou então, uma coisa também que acontece muito. A pessoa cria lá, você tem intenção de viagem, aí você pensa assim, eu não tenho intenção agora, eu não tenho uma viagem programada. Mas eu quero conhecer, então eu vou por aqui. Eu quero conhecer a Pensilvânia, Seattle. E aí, quando você vê, você, tá fazendo os Estados Unidos são grandes. Então, assim, você tá fazendo você colocou um estado do sul e um estado do norte que não faz uma rota, não faz sentido aquela rota. Isso também pega. Do tipo, mas como assim? Como que você vai fazer isso em 5 dias? Eu pretendo ficar 7 dias e quero conhecer 5 estados. Né? Tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que fazer sentido. E eu vi também que tem possibilidade de você solicitar o visto mesmo se você não tiver o interesse de estar viajando ali em um curto prazo. Como que funciona essa parte? Sim, na verdade, assim, o visto você pode solicitar a qualquer momento, né? No formulário, eles colocam lá a pergunta. Você já tem uma viagem programada? Quando eles falam em viagem programada, eles não estão falando necessariamente com passagem e hotel comprado, tá, gente? Inclusive, a indicação é não comprar nada antes de ter o visto aprovado. Porque eles veem com maus olhos, sim, se você fala que já tem a passagem comprada, tá? Então, não é a mesma coisa. Quando eles falam em intenção de viagem, é o que você está programando, né? Se você não tem uma viagem programada, né? Então você fala assim, poxa, eu queria, mas eu não sei se eu vou conseguir agora em dezembro, julho do ano que vem, não sei se eu vou ter férias, né? Tem essas coisas assim. Eu sempre indico você a colocar, assim, uma expectativa. Sonha ali, finge que você ganhou na Mega Sena hoje. Se você ganhar na Mega Sena hoje, você monta a tua viagem. Então eu queria ir para Orlando em outubro, ou em dezembro, em janeiro do ano que vem. Relatar o seu sonho. Relatar o sonho, exato. Em janeiro do ano que vem. Ficar lá 10 dias, 15 dias, porque Orlando realmente é um lugar que faz sentido você ficar 10 a 15 dias, porque os parques você faz um parque por dia só, porque é muito cansativo, tudo. Então, você faz esse tipo de planejamento,
né? Para você passar para o cônsul entender que você tem um propósito. Qual que é o seu propósito com aquele visto? Por mais que você não tenha viagem programada, por mais que você não tenha, né, assim, expectativa, você precisa demonstrar que você tem um propósito para tirar aquele visto. Senão ele vai entender que você vai entrar lá no país dele e vai ficar à mercê lá e não volta. A gente falou bastante sobre a parte burocrática e falou um pouco da entrevista. Você passa esses treinamentos? Como que funciona quando a pessoa... Por exemplo, eu cheguei no seu escritório, falo, Mayara, me ajuda a solucionar o meu problema. Seja já com visto negado ou não. Como que funciona essa parte? Você manda um formulário, a pessoa preenche, aí Isso. a parte da entrevista, como que treina a pessoa? Eu faço um treinamento, tá? Hoje nós temos 3 tipos de serviço, né? Um que é a questão do formulário preenchido, a questão do monitoramento das datas no cônsul e a questão do treinamento também para a entrevista. Então, eu já tive cliente que virou e falou assim: eu tô com medo, o que que eu faço? Eu falo, não, beleza, a gente tem esse treinamento de entrevista. É uma ligação que a gente fica de 30 a 1 hora, né? 30 minutos a 1 hora com a pessoa. Eu explico para ela desde o momento que ela vai, porque ela tem que ir em 2 lugares, né? Um é o CASV, que é o Centro de Atendimento à Solicitação de Visto, para tirar as digitais, e no outro é no consulado para fazer a entrevista. Então, eu explico para ela todo o procedimento, tudo que ela vai passar, cada dedo que ela vai ter que pôr ali para pegar digital, tudo que ela pode levar, o que ela não pode levar, documento que ela precisa levar. E aí eu finjo também, às vezes, ser o cônsul, faço umas perguntas para a pessoa e a gente faz esse treinamento com ela para a entrevista. Certo. Esse passo a passo, você passa para ela por ligação. Por ligação de vídeo, se ela quiser presencial, enfim, a gente tenta ver a melhor forma, porque como a gente atende o Brasil inteiro, aí Geralmente é é online. por vídeo, é Por online. vídeo. E como que funciona em caso de dúvidas? Tipo, ela consegue ter acesso a você? Ó, tô com dúvida nisso, como que eu faço? Ela manda no nosso WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp da empresa. E aí a gente responde. A gente às vezes tem um delay, né? Porque às vezes as pessoas mandam fora do nosso horário de atendimento, tudo, e aí a gente vai respondendo e vai tirando todas as dúvidas ali. O atendimento ele é personalizado mesmo. Eu vi que você falou um pouquinho sobre o que a Global exerce hoje, as 3 vertentes que ela atua. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a Imigra Global. A Imigra Global é um projeto que a gente está tirando do papel, porque, de novo, né? Eu sonho várias coisas e o Ricardo fala assim, como a gente vai executar? Então, a gente já tinha desde o início essa intenção. A Imigra Global ele é um foco no planejamento imigratório das pessoas. Às vezes, a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tenho o sonho de morar nos Estados Unidos. E aí, só que ela não sabe como que ela vai fazer isso. Ou então, a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tenho o sonho de sair do país. Mas eu não sei como que eu posso fazer isso. Então, a Imigra Global, o que que é? A gente montou um formulário que a pessoa vai preencher e vai dar, assim, é um formulário que fala sobre tudo, sobre quem a pessoa é, qual a idade ela tem, se ela está casada, se ela pretende ir com família, se ela pretende solteira, qual que é a profissão dela, se ela quer exercer essa profissão no exterior, se ela quer mudar de profissão, se ela aceitar mudar de profissão, as habilidades que ela tem, tudo, e aí depois, com a inteligência artificial, lógico, vai fazer um mapeamento e vai direcionar para qual país que se encaixaria o perfil dela. Né? Então, do tipo, olha, com o teu perfil, com as tuas escolhas, o melhor lugar seria para você emigrar para Dinamarca, para Alemanha, para isso, para aquilo. E aí a gente conversa com a pessoa e faz todo o planejamento imigratório, do tipo, o que você precisa para fazer isso. Né? Então, por exemplo, quem às vezes, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você preenche os requisitos para algum dos vistos, porque os Estados Unidos tem vários tipos de visto. As pessoas não sabem, as pessoas podem conseguir o green card do Brasil. As pessoas podem conseguir o green card aqui do Brasil, solicitando através dos vistos EB2NW, que é um visto de habilidades especiais. Então, assim, uma pessoa que é formada, que tem mestrado, que tem mais de 5 ou 10 anos de exercício na sua atividade, ela comprovando que ela tem um propósito para ir para os Estados Unidos, o que ela tem a agregar, que eles chamam de business plan,
você consegue o seu green card do Brasil, você consegue o seu visto aprovado para você imigrar para os Estados Unidos e ter o green card. Então as pessoas não sabem disso. Então o Imigra Global ele tem essa função, a gente realmente fazer o planejamento imigratório das pessoas. E eu vi também que eu separei algumas perguntas, essa eu vou precisar ler, que é como vocês estão estruturando o serviço de abertura de empresas no exterior? Tá, esse é um outro projeto que a gente também está tirando do papel e a gente está contando com alguns profissionais qualificados, tá? Porque a questão da abertura, né, de empresas no exterior, das offshores, né, das holdings, essas coisas todas, elas contam, também vai depender da questão. E a ideia não é, veja, não é tentar uma saída fiscal, não é a gente ir para o paraíso fiscal, mas é a gente conseguir casar tanto a ideia da pessoa, do tipo, eu quero imigrar, eu tenho uma empresa aqui, eu quero imigrar e ter essa empresa lá, como também do tipo, eu tenho os meus investimentos, eu quero investir fora do país. Porque a moeda, qual que é a melhor moeda? Hoje as moedas digitais são os melhores para você transitar entre países por conta de imposto, de tudo, e de variação cambial. Então funciona muito para quem já tem uma empresa estruturada no Brasil e Isso. está indo E atuar fora do país. isso, E aí isso. você também tem toda a parte ali de estrutura do zero para a pessoa. A gente conversa com a pessoa e aí vai montar todo o planejamento dela de mudança da parte fiscal mesmo. Certo. Eu queria que você falasse pra gente como que funciona quando a pessoa quer entrar em contato com você. É só via WhatsApp, site, Instagram? A gente tem o nosso. Antes disso, eu vou pedir pra você olhar para aquela câmera e falar suas redes. Tá bom. A gente tem o nosso. Eu tenho o meu Instagram, tá? Que é ADV Maiara Alonso. A gente tem o Instagram da Global, que é GCSI Imigracão, tá? E a gente tem o nosso site também, que é www.gcsiimigracão.com.br. E a gente tem o nosso WhatsApp web, que está vinculado a todas essas redes sociais. Certo. Sobre os próximos passos, como que tá em relação ao projeto internacional? Como eu falei, eu tenho muitos sonhos, né? Então, eu tenho o meu projeto pessoal mesmo é conseguir a minha licença, né? O meu bar nos Estados Unidos para advogar lá mesmo. E aí ampliar mais ainda essa parte de imigração, de auxiliar as pessoas que estão lá que já estão lá e estão com algum problema imigratório, tá? Que hoje no Brasil a gente não consegue fazer isso. Né? Então, eu tenho esse plano. Tenho o plano de ter uma filial da Global, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí a gente está todo vapor aí, com uma expansão, crescimento e correndo atrás. Maiara, eu vi que essa sua trajetória, a gente já tá tentando abreviar, claro. Você tem muito conhecimento, muito estudo sobre a sua área. E eu vi que você acabou se tornando uma autoridade no assunto solicitação de vistos, né? Tem uma empresa hoje atuante. Como que você se posiciona nas redes sociais em relação a conteúdo? Essa é uma questão que é muito engraçado, porque para advogado a gente tem o código de ética da OAB, ele limita algumas coisas que a gente pode ou não fazer, tá? E assim, a gente muitas vezes descarrega conteúdos que as pessoas não querem consumir, né? Então, às vezes, a gente está ali querendo mostrar um conteúdo super legal, mas ele é denso, ele é técnico. A pessoa não vai consumir. Então, eu estou mudando nessa questão porque eu já entendi isso. A gente tem que criar um conteúdo como legal, leve, mas que passe também o conteúdo denso, né? Não é só chegar e falar assim, olha, gente, não, porque a lei de imigração, porque isso, porque aquilo. É como que eu consigo mostrar para as pessoas de forma leve o que eu tenho para passar. Hoje eu vejo que é uma barreira muito grande, principalmente da nossa área, porque advogado é muito, né, formalista, a gente já melhorou um pouco, mas, né, a gente ainda tem muito aquela coisa mais formal. E a gente tem que se adaptar ao meio, né? O meio digital, ele é enorme e precisa disso. E você sempre gostou de atuar nas redes sociais?
Assim, eu sempre fui mais low profile. Sempre fui mais assim, mais, o meu círculo de amigos que tinha mais acesso. Então o início, assim, para perder a vergonha de como que eu ficava assim: "Mas gente, como que eu vou perder a vergonha de falar? Como que eu vou". Mas a gente tem que cada dia se reinventar. Eu falo isso porque eu acho que todo negócio, se não tiver nas redes, de modo geral, não só o Instagram, que hoje é a principal vitrine, a pessoa não consegue divulgar o que ela tem de melhor, né? E eu digo isso porque às vezes eu vejo tanto vídeo de pessoa passando desinformação que isso acaba Hoje prejudicando quem tá ali com um trabalho sério. É. Hoje, infelizmente ou felizmente, o mundo é digital, né. E o legal do mundo digital em si é que você consegue alcançar você tá em São Paulo, você consegue alcançar uma pessoa do Pernambuco, né, o legal é isso. E a gente precisa, só que a gente precisa realmente de pessoas com conhecimento no que estão falando, porque é exatamente isso que você falou, tem muita gente falando muita besteira também, tem Qual é a muito. importância da rede pra você, assim? Ai, hoje ela é, assim, hoje ela é 100% do nosso negócio, né, porque hoje a gente trabalha 100% online e a gente faz toda a divulgação, todo o contato com os clientes online. Então, assim, qualquer rede que seja, a gente agora está entrando no TikTok, eu não passei aqui porque a gente não tem um perfil ainda com formado, ligado lá, mas a gente quer entrar também no TikTok porque a gente sabe que é uma rede que tem um potencial enorme, né. Só que não adianta, assim, o mundo hoje é digital e as pessoas precisam se reciclar. Perfeito. Eu tô lendo aqui a parte das perguntas que eu separei para você e eu queria entender se na sua rede social você tem quadros, você esclarece dúvidas. Qual é o conteúdo hoje que a pessoa vai encontrar quando entrar na sua rede social? Na minha particular, né, na ADV Maiara Alonso, eu cheguei a fazer um quadro que se chamava Café com Fofoca e Direito. Então eu pegava alguma fofoca, né, eu peguei a fofoca que teve da Tânia Bulhões, e aí expliquei ali a questão de como que o direito do consumidor, o que que era e tudo mais. Tem esse quadro. E na da Global a gente está montando um podcast também, que se chama já Café com Visto. E aí a gente também vai criar esse quadro de semanalmente disponibilizar ali e contar para as pessoas histórias reais de pessoas que imigraram do Brasil, né, que foram para alguns países e enfim, como que foi feito, qual que foi o caminho, o que que levou a pessoa a fazer isso e tudo mais. Você estava falando de um caso que você comentou nas redes sociais. Eu me lembrei recente de um influencer que foi com a moça que trabalha com ele e ela ficou presa. Existe essa possibilidade da pessoa ter um visto aprovado, chegar lá ela ser barrada? Existe, porque o que que acontece, tá? O visto, ele é uma pré-aprovação. É uma garantia de que você pode comprar passagem e tudo mais. Só que se você chega aí você vai, né, comprou, tá ali com o seu visto aprovado, você comprou sua passagem, você, vai chegar no balcão da companhia aérea, tal, você vai embarcar. Quando você chegar nos Estados Unidos, independente de se você vai fazer escala ou não, no primeiro lugar que você pisar nos Estados Unidos, você passa pelo lugar que se chama imigração. E aí lá eles vão te perguntar o que que você está fazendo ali, com o que que você quanto dinheiro que você está levando, ou qual que é a sua expectativa, se você já tem passagem comprada de volta e outras coisas mais. Se eles acharem alguma inconsistência, eles podem te levar para a temida salinha, que existe essa salinha, para vir uma autoridade mesmo, policial, e aí questionar o que que tem dúvida. O que que acontece muito? Pessoas que levam medicamentos que não podem ser levados. Os Estados Unidos, eles não autorizam, por exemplo, alguns anti-inflamatórios. Vários, não vou falar nome aqui, né, porque depois vão falar que eu estou prescrevendo, mas alguns anti-inflamatórios que é muito comum as pessoas, eu tô com uma dorzinha de garganta, vou na farmácia aqui, compro um anti-inflamatório, lá são proibidos. E aí, então, você tem que todo medicamento que você for levar, você precisa ter receita médica, e se você levar na bagagem de mão e eles pegarem algum medicamento que é proibido, eles podem sim te barrar de entrar e mandar de volta, deportar. Aconteceu com uma modelo, inclusive.
E aí, nesses casos, agora vamos trabalhar com o lúdico, tá? A pessoa entrou em contato com você, solicitou o visto deu aprovado, acontece isso. Como que você, enquanto empresa, apesar de não ser a sua área, eu acredito, como que você tenta resolver ou Ali não tem não enquanto tem ela como está intermediar? não, porque ela vai precisar e aí é por isso que eu quero tirar a licença nos Estados Unidos, porque ela vai precisar de um advogado realmente licenciado lá, enquanto ela está lá, né. Quando ela tiver, por exemplo, quando ela voltar, estiver aqui, porque aí ela vai precisar ver quais que são os reflexos dessa deportação dela. Se ele vai barrar o visto dela e vai, né, revogar o visto dela, e aí ela vai ter que depois entrar de novo. Se não, se vai só vai barrar, mas vai deixar ela com visto, e aí ela vai ter que explicar da próxima vez o porquê que foi barrada. Enfim, tem alguns reflexos em relação a isso. Pelo que eu entendi, já com a sua consultoria aqui, esclarecendo as nossas dúvidas, esse influencer, ele que pagou tudo, ele que solicitou o visto, provavelmente os dois estavam aprovados, porém ela não tinha nenhum dinheiro na conta. E aí, quando Então, chegou lá eles perguntam eles por quê. perguntaram pra ela e ela falou que ele queria pagar tudo. Aí deu a entender que como se fosse um tráfico de pessoas. Sim, uma das perguntas, inclusive, do formulário, e é óbvio que ninguém vai responder sim, porque quem responder sim vai ser barrado, é se você planeja fazer tráfico de pessoas nos Estados Unidos, tudo. Eles têm essa preocupação muito forte. Então, se eles suspeitarem de qualquer forma em relação a isso, eles vão barrar mesmo. Vão barrar e você vai para ali para. Envolver até o FBI, porque lá é crime federal, tudo. Então, é bem sério isso. Hoje, preencher esse formulário, realizando o sonho das pessoas, o que significa pra você? Para mim é uma realização. É muito engraçado quando eu ouço um áudio de uma pessoa falando aprovado, ou quando eu vejo o escrito ali, né, aprovado das pessoas. É a certeza de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, que eu não me arrependo de nada do que passou, mas que me trouxe até aqui e que eu falo assim, poxa, vale a pena, né? É o que me motiva, é o que me leva assim adiante e tudo. Dentro da sua área, você tem uma referência? Eu tenho alguns escritórios que eu acompanho, né, tem alguns advogados nos Estados Unidos que eu acompanho, alguns advogados aqui também, e que, assim, eu tenho medo de errar a pronúncia, então eu prefiro não falar. Mas tem o Leon Group, inclusive, é uma empresa bem forte de imigração que eu acompanho aqui. Tem o Mark, que é um advogado lá nos Estados Unidos, ele já trabalhou como oficial de imigração nos Estados Unidos, ele também agora tem um escritório de imigração, eu tento acompanhar toda a tendência deles. Essa pergunta não estava nem no meu roteiro. Mas você tem a intenção de dar aula para quem quer iniciar nesse segmento? Tenho. Eu sempre tive o sonho também de dar aula, tanto que eu cheguei a fazer até letras, né. Eu tenho intenção sim de criar Um o meu e-book, método, uma ou um e-book ou uma mentoria. mentoria? Sim, sim, sim. Eu tenho porque, eh, eu acho que assim, na nossa área, o que vale é a aprovação do cliente. Cliente aprovado é cliente satisfeito, é cliente que indica. E muitas vezes a gente não tem isso, que nem a pós-graduação que eu fiz não me ensinou como que eu tenho que preencher um formulário. Não me ensinou o que eu tenho que fazer. O que que ensinou? O meu visto negado, o calejar ali de você buscar entender as negativas. Então, assim, nesses grupos de Facebook, né, de pessoas que têm intenção de ir para Orlando, ir para isso, ir para aquilo, e aí eles vão lá, sempre quando eles contam um relato de que eles foram negados, eu leio. Para quê? Para tentar entender por que que eles estão negando, o que que será que negaram aqui, o que que será que fez errado. E isso eu acho que faz a diferença. E eu quero passar isso para as pessoas, sim, porque eu quero que elas também tenham e consigam ter o sucesso que eu tenho. E o meu ponto de vista é que parece que as pessoas não querem compartilhar ali as informações, né? Eu Tipo, sinto. o método é meu, não vou passar para ninguém. Mas eu acho que isso dificulta, porque quanto mais pessoas realizando os seus sonhos, eu acho que a gente vai ter menos pessoas dando dor de cabeça aí. Com certeza, eu senti muita dificuldade até na especialização por conta disso.
porque eu fui buscar como eu trabalho com sonhos de pessoas, eu não me sentia confortável em simplesmente chegar, abrir, como se eu estivesse abrindo uma barraquinha e falar: "Vem aqui que eu vou preencher o seu formulário". Eu queria ter uma certeza de entender o que eu estava fazendo, né, eu queria criar um entendimento no que eu estava fazendo. E então eu fui buscar conhecimento, fui buscar e não tem, assim, as faculdades, as universidades, elas não têm cursos de extensão, cursos de pós-graduação, e aí a minha intenção hoje é criar, assim, um curso de extensão nessa questão de direito imigratório. O que eu percebo é que tem bastante gente também que tem uma experiência e quer ser consultor. Como que você lida com essa concorrência desleal assim? Olha, é o que eu falo, eu aprendi, depois de, tomar um pouco na cabeça e tudo, que a gente precisa se valorizar como profissional. E aí até tem uma amiga que ela é influencer, e eu resolvi algumas coisas para ela, que ela virou para mim e falou assim: "Mayara, tem clientes que não são pra gente". E aí aquilo fez muito sentido na minha vida. Então hoje, eu vou, eu falo, eu converso com a pessoa, eu, né, faço todo: "Ah, você não faz marketing então?". Faço, lógico que a gente precisa fazer o marketing, a gente precisa fazer tudo que a gente, né, para criar leads, vender, atender. Mas, o meu trabalho, ele é muito por referências, né, então as pessoas falam: "Olha, eu tive o meu visto aprovado, foi com ela. Eu tive meu visto negado 2 vezes, ela que resolveu", né, é muito isso. E eu aprendi assim, eu tenho que valorizar o meu trabalho, vão ter clientes que vão querer fechar comigo, tá tudo bem, e terão clientes que não vão dar valor ou que aconteceu alguma coisa e tá tudo bem também, né. Acho que, assim, cada um vai tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Lá nas suas redes, tem algum direcionamento para quem está começando a despertar o desejo em solicitar o visto? Tem vários reels, né, tem reels explicando a diferença entre imigrante irregular e imigrante legal para os Estados Unidos, tem aquelas trends do tipo os erros básicos, a gente compartilha sempre muito material sobre isso, sobre quais são os erros que costumam, né, ou então, aqueles verdades ou mentiras, né, do tipo, é só gente com tanto na conta que vai ter visto aprovado, essas coisas. Existe um valor mínimo? Não, para os Estados Unidos não existe parâmetro nesse sentido. Você precisa fazer primeiro, você precisa comprovar o que você fala no formulário, então se você fala que você ganha R$ 20.000, você precisa comprovar por extratos bancários. Se chegar lá e ele pedir, você precisa ter como comprovar que você ganha isso. E você precisa ter um sentido entre a tua viagem e a tua renda, né, não dá pra você, que nem a gente falou, querer fazer uma viagem de 30 dias ganhando um salário mínimo, aí realmente não vai bater. Mas não tem um valor, não é que nem no México tem. O México ele já vira para você e fala: "Olha, você tem que receber 5 salários mínimos", que dá lá, salários mínimos mexicanos, que dá em torno de 8.000 e tanto, então ali é mais fácil, né, você já sabe se você consegue comprovar ou não. Nos Estados Unidos não. E para quem tem renda variável, um mês ela ganha 10, outro mês ela ganha 100, outro mês ela ganha 2, como que funciona? Porque no Brasil existe muitos empreendedores, né, que às vezes está na fase boa, às vezes não. Como que você faz essa parte de organizar isso? A gente preenche o formulário deixando claro, né, que a pessoa é uma empreendedora, tá. Eu faço uma média do que ela ganha, Perfeito. e a documentação que eu falo para ela levar são as cópias do extrato bancário. Normalmente eu peço de 6 a 3 meses, né, de 3 a 6 meses ali de extrato bancário, imposto de renda se ela já declarou, essas coisas todas, porque nesse valor ela precisa já ter declarado, né. Mayara, hoje você se tornou uma autoridade na sua área. O que que a Mayara de hoje falaria para a Mayara lá do início? Não desista. Vão ter percalços, vai ter problemas, você vai não é da noite para o dia, cliente não surge da noite para o dia, demora, você precisa investir, você vai errar, você vai acertar, mas persista, persista que vai dar certo. Faltou alguém te dizer um detalhe importante?
Olha, eu acho que na questão, assim, do profissional, né, da imigração em si, faltou a questão de você, assim, foca no que o consulado pede, se ponha no lugar de um cônsul, né. O que que você, na tua visão, o que que você gostaria que a pessoa te falasse para você dar um visto aprovado? E aí hoje é esse o papel que eu faço e com os meus clientes. E o porquê até mesmo dessas perguntas para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né? Quero trabalhar com imigração, com solicitações de visto, eu não sei se esse é o nome técnico, mas é para ela entender o caminho que ela pode Uhum. trilhar. Existe alguma habilidade indispensável? Olha, hoje é a questão da atualização, né, o mundo ele atualiza muito rápido, então, por exemplo, teve um dia que a gente acordou e simplesmente todos os vistos para estudante dos Estados Unidos estavam congelados, porque eles iam reavaliar a forma de avaliação do visto. Então, assim, e isso foi a coisa de um mês atrás. O calendário escolar dos Estados Unidos começa agora em agosto. Todo mundo ficou louco, porque não sabia o que ia acontecer, né. Então acho que a habilidade de você estar ligado, de você consumir muita informação todos os dias, porque você precisa, senão você perde, sabe, você perde o rumo da coisa. Todo dia o Trump tem dado novos direcionamentos, novas leis, novos tudo, e a gente tem que estar ali sempre atualizado, porque senão fica chato. E a pergunta seguinte era qual a importância de acompanhar as notícias, as informações assim geopolíticas do país que você deseja. Mas eu acho que é global, né? Você precisa estar acompanhando. Existem Todo. os países, eu acho, de maior interesse, Sim, mas sim. minha amiga ela foi para Nova Zelândia porque ela teve um visto negado para o Canadá. É ignorância minha, tá? Existe visto para esses países? Visto não é green card? Como que funciona para a pessoa morar lá? Então, depende, cada país ele é soberano, tá. Então cada país tem a sua regra para determinar como que a pessoa vai ser uma cidadã, ou então vai ter uma autorização de moradia até se tornar cidadão. E, além disso, existem os acordos comerciais ou acordos de reciprocidade que a gente chama entre os países. Então, por exemplo, durante muito tempo se falou entre Brasil e Portugal que tinha acordo de reciprocidade para brasileiros que iriam para lá e aí depois morassem há mais de 5 anos, conseguiriam tirar a cidadania portuguesa e tudo mais. Então, eu não consigo te falar de todos os países, tá? Cada um tem o seu requisito, e aí por isso até do Imigra Global, porque a gente consegue direcionar a E estuda o pessoa. caso específico, Estuda o né? caso e aí vê o que que ela precisa para conseguir, ser uma residente desse país e depois possivelmente uma cidadã e tudo mais. E hoje, quais são os seus maiores sonhos profissionais e pessoal? Ah, pessoal, com certeza, ver meu filho crescer com saúde e tudo mais. E profissional, é o ver a Global sendo expandida, tanto internacional quanto nacional, de repente criar outras sedes, aumentar e dar a mesma satisfação que eu tenho para as pessoas, que elas tenham de ter o sonho realizado. A gente pincelou ali sobre a licença bar. Eu quero saber a importância disso para você e que você explicasse o que seria isso. Tá? A licença BAR, ela é a licença como se fosse a OAB do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, cada estado ele tem uma lei, e aí a pessoa licenciada em um estado não necessariamente ela pode atuar no outro, né? Então você tem que fazer a prova em vários estados, enfim, se licenciar, e cada um tem também o seu pré-requisito para pessoas de fora, né? Então hoje, a depender do estado que eu fosse, eu precisaria fazer o LLM, que é como se fosse um mestrado deles, né, uma pós-graduação para eles, para só depois eu prestar o bar. Eu não conseguiria simplesmente chegar lá e prestar, né, já com a minha faculdade de direito. No meu processo daqui do Brasil, de visto e até da imigração em si, até a parte que eu consigo resolver de a pessoa tirar um visto ou uma cidadania também, que a gente também trabalha com cidadanias e tudo mais, ela não é necessária.
ela é necessária para o plus, né? Então, assim, aquele imigrante que foi preso nos Estados Unidos por estar irregular ou por estar ilegal ou por alguma coisa, aí para ali eu precisaria, para fazer alguma coisa, ter essa licença bar. Tá, então essa é porque é uma das minhas ideias e sonhos de expansão, é também advogar lá, é criar uma agência lá de imigração para conseguir levar as pessoas para lá sem que elas passem por situações degradantes ou irregulares mesmo. A gente consegue. Não é só. A gente tem muito o mito de que a imigração ela é só para quem tem dinheiro e a pessoa, né, que não é tão rica, milionária, não consegue fazer o seu planejamento imigratório e tem que entrar de formas ilegais. E não, você pode conseguir. Existem hoje, você consegue se habilitar para processos de procura de trabalho online, e aí você tendo um sponsor, né, e você passando para essas empresas, você consegue tirar o seu visto para você ir morar lá. Então, assim, existem algumas formas de a gente fazer isso, né? E a minha ideia é focar bem mesmo na imigração. Amém. A Global, o nome já diz tudo, né? Vai ser internacional com toda certeza. Existe algum país que você fala, é minha meta? De morar. Fora da Europa, Estados Unidos, assim. De morar ou de. Pra Global começar atuando. Para Global começar atuando. Eu acho legal hoje a Itália. Por que a Itália? A Itália está com um problema de cidadania muito sério. A Itália, ela antes reconhecia várias pessoas como cidadão, bastava você ter um tataravô italiano e você conseguia fazer. Só que agora eles editaram uma lei que não tem, que agora limita a questão das gerações. E isso tá um rebuliço, porque tinha pessoas que estavam em fase desse processo administrativo e não sabe como que estão fazendo, se vão negar, se não vão negar. Judicial já tem declarações, né, de inconstitucionalidade desse projeto de lei, tudo. Então a Itália é um país que hoje me instigaria a levar a Global para lá, para entender e para realmente fazer essa cidadania italiana. Certo. Gente, eu não entendo muita coisa. Eu quero tirar uma dúvida minha. A pessoa que já tem um visto para um determinado lugar, ela tem facilidade para outro? Depende. Tá? Depende. Quem tem o visto para os Estados Unidos, por exemplo, tem facilidade para entrar no México e no Canadá. Depende tudo do acordo comercial que eles têm, né? Que os países têm. Então, tanto no México quanto nos Estados Unidos, no Canadá, quem tem o visto americano já tem você só precisa tirar uma autorização eletrônica de viagem. Exatamente isso que ficou uma dúvida, porque um colega meu, ele foi para os Estados Unidos, foi assistir o jogo, eu acho que foi nos Estados Unidos, nem sei onde foi o Mundial, foi nos Estados Unidos, né? E ele ia ter uma escala no Canadá e ele foi barrado lá, porque ele não tinha essa... Ele precisava fazer só uma... É eletrônica mesmo, eles chamam de Electronic Situation Travel Authorization, que é só você emite ali, faz no online mesmo, autorização, paga acho que $9. Só o constrangimento de você ser barrado, ficar esperando, às vezes perder o voo. Por isso que também às vezes é legal você conversar com alguma assessoria, né? Do tipo, olha, eu vou viajar para tal lugar, eu preciso de visto, não preciso de visto, porque alguém teria orientado ele de que ele precisaria Ele quase perdeu o voo, na verdade. A pessoa, a Global, ela tem esse tipo de serviço? Olha, eu já tenho visto, mas eu tô com dificuldade aqui no meu trajeto, vou passar por alguns países, eu preciso tirar... A gente conversa tudo com o cliente. Então, assim, a pessoa conta, eu tô com uma dúvida. Tá, me fala, qual que é a sua dúvida? E aí, sendo uma coisa tranquila de resolver, eu resolvo. Já, tipo, falo, olha, faz isso, faz aquilo. Se demandar um estudo, alguma coisa, e a gente tem a questão de consulta, tem alguns outros tipos de planejamento. A gente é muito flexível, muito flexível. Tudo começa com conversa mesmo, né? Bacana. E agora eu queria conhecer um pouquinho mais da Mayara, uma curiosidade que ninguém sabe de você, assim, que geralmente você não compartilha nas suas redes sociais. Na verdade, foi a questão do visto negado, né? Porque... Quem imagina a pessoa que se tornou uma autoridade ter um visto negado? Daí eu sempre tive muita vergonha, porque é aquilo que eu falei, eu entendo a frustração,
tá? Então eu sei como é que é, a vergonha que a gente passa, que a gente sente. E ninguém quer falar, ninguém não é uma coisa assim, é super normal. Oi, cara, tudo bem? Tá ali numa mesa conversando, jantando. Nossa, tive meu visto aprovado e tal. Não é legal a pessoa falar, eu tive meu visto negado. E eu acho que tá no mesmo lugar da pessoa que é reprovado na habilitação. Tem Exato. uma vergonha. Exato, porque todo mundo. Poxa, mas é super fácil, eu preenchi o formulário, você não foi? Como que você parece que é uma incapacidade ou alguma coisa assim? Então, Mas eu acho que pega mais a questão do visto por ser lidar muito com o sonho. A habilitação é um sonho, mas é algo mais ali fácil. uhum, Você tá lidando com as leis do seu país, é em você é real, em real, exatamente. você paga em real, você não paga em Um ponto dólar. muito importante, você paga em real. Você tem como treinar, você tem, né, ali um curso que vai ali te ajudar. Você vai ter que fazer mais aula na autoescola agora E no é algo visto. mais ligado a você se capacitar mais, não Uhum. ser negado por alguém, É, por porque a um ideia lugar. que dá é do tipo, você tá sendo negado por quem você é. Tipo, é a minha existência que é um problema, né? Então, você dá ali a mentoria, a parte teórica, né, que é as partes mais burocráticas, e dá uma consultoria, uma terapia, né, para a Dou, pessoa. A dou, pessoa desabafa, compartilha. dou. Eu queria que você definisse a sua profissão em poucas palavras. Eu acho que uma palavra não tem como, mas eu queria que você definisse a sua atuação hoje pra gente. Ah, eu sei que é super piegas, mas eu me classifico realmente como uma realizadora de sonhos. Porque a cada pessoa que vem para mim, eu tenho uma história, desculpa, super curta, mas eu vou contar, que eu fui tentar fazer quando a gente estava falando ainda de rede social, né? Eu fui tentar fazer uma parceria com uma influencer. E aí, eu fui falar, eu já sabia que ela viajava, eu sabia que ela não teve problema com visto, porque recentemente ela tinha ido para os Estados Unidos e ela é super referência, é uma graça em Santos. E aí eu mandei para ela, falei, poxa, Pantal, isso aqui queria fazer uma parceria com você e tal. Ela falou assim, ai, desculpa, eu não tenho interesse. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, minha irmã, ela teve o visto negado agora, no intervalo de 2 meses, 2 vezes, e é um visto assim, ela é um visto de turista, só que a empresa dela que está pagando, porque vai ter uma feira, ela trabalha com joia e tudo mais. O que você acha que aconteceu? Eu falei, manda ela falar comigo, né? E aí ela veio, ela foi uma das que virou amiga, né, de cliente que vira amiga. Ela veio toda desmotivada, assim, eu não quero mais, eu não aguento, eu não sei se eu aguento passar por essa humilhação de novo. E aí eu fui conversando com ela, falando, Dani, calma, eu sei como é que é. Ali foi simplesmente um erro de formulário, então, e as pessoas estavam desacreditadas e ela super insegura, porque em 2 meses ela teve 2 vistos negados. Ela assim, gente, eu tô com medo de me barrarem se eu for tentar pela terceira vez. Aí eu virei e falei, não tem isso, porque eu já acompanho. Tem gente que tira 4, 5 vistos, mas dá uma insegurança, né? Será que, né? Por que estão me barrando tudo? E aí foi todo um trabalho, tudo porque ela estava já frustrada, desacreditada, e eu conversando. Foi mais ali um trabalho psicológico de falar para ela, calma, Dani, vai dar certo, tudo mais. Ela foi uma cliente assim que eu chorei quando ela me mandou que aprovou, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo, tá? Eu tinha certeza de tudo que eu estava preenchendo, mas eu sabia quão frustrante para ela seria se o visto fosse negado mais uma vez. Então, quando veio a mensagem dela de aprovação, eu na hora chorei, eu falei: "Ai, meu Deus, graças a Deus, a Dani conseguiu, que ótimo, tudo". E aí é isso, eu vejo as pessoas realizando sonhos, as pessoas às vezes desistem, pensam, têm essa frustração, tão triste, pensam que nunca vão conseguir e elas conseguem. Então, para mim é muito bom, é uma realização muito boa, E foi muito. uma influencer que você. Foi a Pam Braga, ela é uma influencer em Santos, e dela fala sobre moda, de lifestyle, tudo assim, ela é muito legal. E aí eu conversei com ela, ela falou: não tem interesse em fazer, mas conversa com a minha irmã porque ela tá precisando disso". E aí eu conversando com as duas, ela assim: "Mas você acha que vai dar certo mesmo?". Eu falei: "Pã, eu tô começando a ficar até com medo de falar faz e parecer que eu tô querendo forçar alguma coisa, né?".
E ela assim, não, eu sei que você não tá querendo forçar, mas é que a gente fica com medo, né? Porque vai que marquem ela. Tipo, já é a terceira vez que essa menina tá querendo, que tanto ela insiste, que tanto ela tá querendo entrar aqui e tudo. E aí eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, tadinha, ela nem aceitou fazer a publicidade, mas ela foi no Instagram dela, comentou, assim, falou, indicou, a gente até salvou nos destaques da Global, porque ela contou toda a trajetória de como a irmã estava, que tinha sido negada, tudo. E aí aquilo também deu um boom pra gente, né? E aí você vê como o digital, ele é importante, porque a gente tinha pouquíssimos seguidores, já tinha cliente, mas não tinha seguidor. E aí você pensa, mas seguidor não é dinheiro. Seguidor é dinheiro. Porque se você tendo seguidores qualificados, né, não adianta você comprar. Mas você tendo seguidores qualificados que estão ali de acordo com o teu perfil, eles vão virar clientes. E é isso. E é uma influência de alguém que passou na pele. Sou influente, tenho dinheiro, tenho contato, mas eu tenho alguém ali que está precisando, que o meu Uhum. dinheiro não vai comprar, a minha influência não vai comprar, porque precisa do conhecimento técnico para Exato. preencher. E aí ela é uma via de mão dupla, né? E eu Uhum. percebi que quando você estava falando dela, fica bem Não, eu gosto, assim, eu sou muito agradecida pela oportunidade que ela me deu e não só, ai, porque ela te trouxe seguidor, não é isso. Primeiro é a confiança, sabe? Cada cliente que vem e que fecha comigo, eu agradeço pela confiança. É uma confiança. E segundo, porque eu estava ali, eu acompanhei, e até hoje a outra irmã dela já me chamou, ela manda a prima, ela fala, Má, me ajuda, não sei o que e tal. Porque a gente realmente criou, assim, essa vínculo. confiança, esse vínculo em relação a isso. Então, eu sou muito, muito, muito grata à família delas, tudo, e tudo que eu puder fazer, assim, por elas, eu faço mesmo, sem problema nenhum, porque mais do que dinheiro, seguidor e tudo mais, é a confiança que eles depositam na gente. E é a validação de um método seu, né? Sim. Então, nada mais prazeroso para um profissional que atua e sabe, ó, esse meu método Uhum, dá funciona. certo. E Uhum. principalmente quando vem de um histórico de duas negativas. Negativas. Uhum. Então, quando você fala, pô, tudo que eu aprendi ao longo dos anos, tudo que eu fui me capacitando, eu vou aplicando e dá certo, Uhum. é uma realização fora do normal. Sim. Assim, a gente comemora pela vivência ali, que você sabe da Hum, história, das frustrações, mas é uma realização sua. sim, É uma Copa do Mundo. Tipo, meu, sim. eu fiz gol numa final de Copa do Mundo de alguém que estava prestes a A desistir. desistir. Exato. A realização dos meus clientes é a minha realização. E quando a gente falou desse caso específico, mas tem algum caso que você fala, esse caso me emocionou. Olha, esse foi uma emoção muito forte, tá? Porque foi assim o que realmente me deixou assim fora do eixo, porque eu comecei a ficar, meu, e se eu tô forçando, né? Porque elas vinham com a dúvida, né? A Dani vinha com a dúvida para mim, porque as pessoas ao redor, qual que era o contexto, né? Ela trabalha com joia e ela ia participar de uma feira nos Estados Unidos de joia. Ela tinha a carta da feira convidando a empresa que ela trabalha, ela tinha a carta de custeio do empregador dela, de que o empregador ia pagar a viagem para ela. Ela tinha, assim, tudo muito acertadinho. E ela foi negada 2 vezes. E as outras pessoas da empresa passaram. Então, ela tinha mais do que. Não é aquela coisa de. Ah, é o meu visto de turista que só eu sei o meu plano e pronto. Não. Os colegas dela de trabalho sabiam da negativa. E ela conversando, as pessoas falaram, ah, não, nem tenta. Não, nem tenta. Acho que foi o chefe dela que chegou e falou: ah, não, ó, eu conversei com alguém influente no consulado, ele falou que se você tentar de novo, você não vai poder entrar nos Estados Unidos nunca mais. E aí ela vinha para mim com isso. E eu falava: calma, Dani, não é assim, fica tranquila, não sei o quê, não sei o que lá. Então, também mexeu com o meu psicológico nesse sentido. E também teve uma outra cliente que, na verdade, foram 2 clientes, assim, super legais. Uma estava grávida e o filho já tinha sido negado 3 vezes para os Estados Unidos e a filha dela ia fazer 15 anos e eles queriam ir para os Estados Unidos para comemorar os 15 anos da menina e também fazer enxoval, enfim, passear. Só que ela estava com medo do filho, né?
E aí a gente sentou, conversou, ajustou, fez, tal, tudo mais. Quando veio, eu vi que eles ficaram muito felizes, muito aliviados, porque você imagina, o menino já tinha sido negado 3 vezes, e ele ia também nesse esquema de ir para trabalho, mas negaram. E aí a menina, sabe, é um sonho daquela coisa dos 15 anos, tudo. Então, todo cliente sempre me emociona, mas os clientes que já vêm de uma negativa, eu tenho um pouco mais de emoção, porque eu sei que eu passei. E aí eu penso assim, nossa, é o alívio da pessoa. Eu sei como que essa pessoa vai dormir hoje, sabe? Do tipo, nossa, passei. É bem assim. E eu acredito também que é aquela questão do sonho, né? Você tá lidando com o sonho da pessoa. E aí, quando você tem a certeza de que o seu serviço foi executado com excelência e a pessoa vai conseguir realizar o sonho dela, você vai para um outro nível. E Exato. você pontuou uma coisa muito importante, um detalhe, na verdade, é, que ela vinha com alguns feedbacks de pessoas. Uhum, E isso parece que nos confronta, tipo, enquanto profissional, né? Não, sim. eu sei o que eu tô fazendo e você falou assim, eu tava com medo de ficar De parecer. forçando. E o interessante eu não tô com medo de o meu serviço tá errado. Eu tô com medo de parecer estar invadindo o espaço da pessoa. Eu falei isso mais de uma vez com ela e com a Pan também, com a irmã dela, né? Eu falei, gente, eu tô com medo de ficar forçando com vocês, porque eu sei, eu entendo, né, que as pessoas estão falando isso para vocês, mas eu tenho certeza do trabalho, eu tenho certeza do que eu tô E a fazendo. importância de se capacitar é exatamente essa. Porque quando Uhum, você é seguro, você só se torna uma pessoa segura no que está fazendo estudando. Não tem outro uhum. caminho. Então, você vai. Eu percebo que a sua área tem muito de. Não tem algo exato. Não é 2 mais 2 é Não, 4. É cada perfil é um perfil, e aí você vai desenhando, montando ali a estratégia necessária para ser aplicada. E aí, quando você pega um desafio de alguém que está te questionando, você fala, você precisa respirar, precisa ter um autocontrole também, né? é. Como você lida com esses feedbacks assim, de pessoas que ficam falando, ah, não vai dar certo? A Tem uma. gente tem que ter esse autocontrole, tá? É bem isso mesmo, é respirar fundo. É não deixar abalar. Nesse caso em específico, eu fiquei com muito foi num nível tão grande, assim, né, de muitas pessoas falando, que eu comecei a pensar assim: "Putz, será que não é melhor não ir? Vai que não dá certo". Porque, assim, eu tenho o meu método, mas eu não garanto que o Consul não sou eu, né, o meu trabalho ele não é de fim, ele é de meio. Só que o que que acontece? Eu penso exatamente como eu ajo quando eu preencho um formulário como se eu fosse um cônsul, então eu vou respondendo o que o cônsul quer e precisa ouvir. Mas e se desse errado, né? E aí eu realmente comecei a ficar assim. Só que a segurança, ela fala assim: a gente tem o anjinho e o diabinho, né? E o anjinho ele falava: Mayara, você é segura, você sabe, você não tá falando besteira, você não tá inventando, você tá falando com base na tua experiência, no teu estudo, tudo. Calma, vai, tudo. Aí eu respirava fundo, não transpasso nenhuma insegurança para o cliente, porque se eu virar para o cliente. O que que eu faço, tá? Eu faço uma pré-análise. Eu viro para o cliente e falo: olha, o teu perfil é um perfil perigoso. Eu aviso ele, eu deixo ele ciente. Eu também não crio expectativa falando, não, vamos passar porque o meu método é seguro. Eu olho o perfil e falo: o teu perfil é perigoso. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas eu não transpareço uma insegurança do tipo, não sei. Eu já vou, porque a gente já conhece, então a gente já sabe. Eu aviso: olha, é um perfil preocupante, vamos tentar ou não. Ou então, não, fica tranquila que esse perfil passa tranquilo, né? Eu não passo a insegurança, mas eu passo a realidade. E a gente, insegura mesmo, a gente chora no banheiro, que é lugar para chorar. E lá no início a gente construiu ali a entender um pouco da tua história, das referências femininas na tua jornada. E hoje como que essas mulheres te enxergam? Ah, eu acredito com muito orgulho. Do mesmo jeito que eu também tenho muito orgulho de todas elas. Eu vejo, assim, sempre quando eu conto, eu falo: "Ai, gente, mais um cliente aprovado", tudo, porque a gente vai, né, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, com a minha tia, com a minha irmã, e aí eu vou contando: "Ai, olha, aconteceu assim, assado. Nossa, fechei um cliente assim, assado. Olha, passou, tá. Ai, que legal. Você é muito boa, é ótimo", tudo. Então eu sinto o orgulho delas, mesmo que elas não fiquem falando: "Ah, eu sou orgulhosa de você", mas eu sinto. A gente sente no carinho, no amor, no olhar.
E eu vi que você tem uma ligação muito forte com a sua avó. Uhum. E eu queria saber um pouquinho das lições que ela te passou. Olha, muito, muito sobre economia. Mesmo ela não sendo uma pessoa, assim, escolarizada, eu sempre brinco, né, que ela não era escolarizada, mas ela era muito inteligente. Então, assim, ela foi uma pessoa que começou de baixo, ela conseguiu, ela e o marido, né, óbvio, meu avô, com a família, eles criaram os 3 filhos, eles conseguiram sair do aluguel, eles chegaram a comprar 3 apartamentos próprios, sabe, eles conseguiram criar um patrimônio, nada grande, nada assim, nossa, que coisa milionária, mas para quem veio de onde veio, é um orgulho, né, e é tudo muito assim. E isso que eles sempre me ensinaram. A minha avó, meu pai, minha mãe, meus tios, minha outra avó também. A minha avó materna, ela me ensinou muito sobre a independência, porque eu tenho muito a visão dela de quando ela ia em casa almoçar e depois ela ia para o bingo, ela ia assim. Então, ela me ensinou muito essa independência de ser assim para a rua. A minha avó paterna me ensinou muito sobre família, sobre economia, sobre empreendedorismo, porque ela era costureira, ela trabalhava sozinha para ela mesma, né, e conseguia fazer tudo, e sobre o conhecimento, assim. Então, eu brinco que eu tive de todas as lições de empreendedorismo, liderança, tudo em casa, cada uma com o seu pontinho, o seu jeitinho de ensinar. Às vezes não é declarado, tipo, eu te amo, mas a gente sente, né? Uhum. E eu vou te falar, nada melhor do que ser criado próximo aos avós, assim. Nossa, não. Eu sou criado, meu avô não tá mais entre a gente, mas ele me trouxe valores que, tipo, uma faculdade, não desmerecendo, mas, tipo assim, é questão de saber ser honesto, é, valores que a gente às vezes nem Não percebe, aprende, não é. aprende no dia a dia, sabe? E que a gente só sabe da existência dele quando a gente precisa ou pontuar, falar, Uhum, nossa, isso aqui meu avô sempre me disse isso. uhum. Então, Mayara, a gente tá chegando no finalzinho. Tô até arrepiado com a sua história, principalmente com a parte familiar. Eu vi que muito do que você é hoje é a sua base, é a sua família, seu marido, seu filho. Com certeza. Eu quero saber o que que a Mayara quer deixar de legado pro. É Gabriel. Gabriel, Deixar pro Gabriel. olha, primeiro, eu acredito que honestidade, né? Eu sempre busco criar uma pessoa honesta, ser honesto e criar o Gabriel sempre na honestidade, caridade. Então, a gente também precisa ajudar o próximo. Não necessariamente, eu não tenho dinheiro, não é só isso. Às vezes a gente ajuda o próximo com uma palavra, com né, Um um conselho. conselho, e é o que eu falo assim para você, quando você me perguntou da questão, às vezes a pessoa tem uma dúvida, tudo, eu não vou cobrar por uma dúvida. A gente vai conversar, a gente vai tentar ali ajudar tudo. E, e assim, eu quero que ele saiba que o mundo é muito grande e ele pode ser o que ele quiser, o que ele quiser. E eu e o pai dele estaremos sempre ali para apoiar, porque ele vai poder assim fazer o que ele quiser, desde que seja dentro da legalidade. O Gabriel tem o sonho de morar fora? Ele ainda tem 1 ano e meio, eu não sei. Ah, verdade. Gente, eu passei essa. Mas, Os se pais ele dele tá com sonho de morar seguir, fora? a gente tem alguns projetos, mas ainda não, por enquanto, não. É mais assim o projeto de criar e de ter a faculdade de, se eu quiser, eu posso ir. Né? Que nem a questão de tentar tirar o green card daqui do Brasil. Uma curiosidade, criança, bebê no caso, né? Tem alguma documentação? É visto também? Uhum, tem que ter o passaporte, tá? O passaporte, o visto vale 10 anos, igual o do adulto, mas o passaporte ele tem vencimentos de acordo com a idade da criança, até os 4 anos, porque a criança vai mudando muito, né? Então eles vão, então quando a criança tem até 1 ano, o passaporte vale 1 ano. Quando a criança tem de 1 a 2 anos, vale 2 anos. Depois e assim por diante até chegar em 5 anos, que aí vale 5 anos até a criança ter 10. E o visto é o mesmo custo, tem que fazer o mesmo processo para a criança ter. O que você diria hoje pra quem tem o sonho de morar fora?
Não desista. Às vezes parece que é muito difícil, parece que é muito caro, parece que as pessoas têm vontade de morar fora por inúmeras razões, seja desilusão amorosa, desilusão financeira, desilusão ou então, às vezes, só a vontade de conhecer o mundo, né. Faça pelos meios corretos, porque existem, dá para fazer, e siga o seu sonho, nunca desista não, que a Global está sempre aqui para ajudar e para realizar os sonhos de todo mundo. A Global daqui 5 anos será? Internacional. Amém. Amém? Não tem muito o que falar, né, gente? Não. Uma empresa que busca conhecimento, estruturar, antes de ter a grande ideia, que eu percebi que você traz as ideias, seu marido estrutura, então é algo bastante alinhado. Não tem um resultado melhor do que a concretização desse sonho, né? Então, eu declaro sobre a sua vida, não sou nenhum profeta, mas eu quero te desejar boas bênçãos, Amém. que todos os seus sonhos venham ser realizados. Foi um prazer enorme. A O gente prazer foi está todo meu. entrando aí pelas considerações finais. Eu vou deixar você com aquela câmera, eu vou pedir para você falar um pouco das suas redes sociais, de como as pessoas podem te encontrar e para você também deixar uma mensagem de inspiração, tanto para quem quer solicitar algum tipo de documento ou para quem quer trabalhar na área. Hoje vocês conseguem me encontrar tanto no ADV Maiara Alonso, tá? Maiara com Y, ou então no Instagram da Global Connection, que é o GCS Imigracão. E aí lá tem o nosso link para o WhatsApp Web, e aí vocês falam diretamente com a gente, ou comigo ou com o Ricardo, tá? Que é o meu marido. E sobre assim, uma mensagem, basicamente assim, haverão percalços, nem tudo vão ser flores. Vai ter gente que vai te estimular, vai ter gente que vai falar que você é doido, vai ter gente que vai falar que não dá certo, que é uma área fechada, que é difícil de entrar. Mas assim, só comece. Só comece. Ninguém teve sucesso sem começar. Ninguém teve sucesso sem começar, sem tentar e sem errar. Então começa, tentou, descobre onde que errou, volta, recalcula a rota, vai e tenta de novo e faz acontecer, porque vai. Todos os empreendedores, assim, tudo que eu leio, todo mundo fala a mesma coisa. Você tem que começar. Começa que você não vai se arrepender de ter começado. Amém, amém. E, gente, outro detalhe também. Vamos torcer para que saia logo esse treinamento. Eu não sei se você já está ativo ou você está estruturando? A parte de treinar pessoas a trabalhar na área. Não, ainda estou estruturando Tá essa. estruturando. Ó, mas você que quer se tornar um profissional de qualidade, não tem outro caminho se não for o estudo. Então, vai se capacitar, vai buscar conhecimento, vai buscar pessoas que de fato entendem do que tá falando, né? Porque às vezes a gente é pego sendo influenciado por pessoas que não agregam. Então, vamos deixar aí as pessoas que estão no oba-oba e vamos buscar pessoas que têm conteúdo de fato. Porque a gente vê que muitos vídeos que viralizam geralmente não é algo didático, é algo ali superficial. Então, se você quer trabalhar na área, vá buscar pessoas que vão te entregar conteúdo de qualidade. A Maiara vai estruturar o projeto dela de dar treinamento. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico. Você pode acompanhá-la pelas redes sociais, ela já falou as redes sociais dela. Maiara, muito obrigado por você ter participado do Tatuapé-Cast. Você que é aqui da nossa região, gente, ela atende o Brasil inteiro, então você não precisa ficar limitado à parte geográfica. Você pode entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas. Eu tenho certeza que eu vou continuar martelando nessa frase, vai ser além de um formulário preenchido, vai ser a concretização de um sonho bem executado, porque o sonho não é só estar no lugar, antes dele você precisa estruturar financeiramente, a parte de documentos necessários, ser orientado para não acontecer isso de ir para um outro país. Tô com um documento, mas vou lá e fico barrado. Então, você precisa de fato ter alguém que te dê todo o suporte necessário e você se sinta seguro, né? A segurança vem daquilo quando você é treinado. Então você precisa ter alguém por trás te orientando, falando, ó, esse é o melhor caminho. Então, estou muito feliz de estar com a Maiara aqui, porque a Maiara me trouxe segurança, me esclareceu minhas dúvidas. Tenho certeza que vou fazer o meu visto, o meu e o da minha casa. Do lado de cá tem alguém que não tem tanto conhecimento nessa área,
mas que ficou encantado com a maneira com que você vai esclarecendo, vai tirando dúvidas. Eu vejo que não é algo robótico ou algo que visa somente o dinheiro, é algo que de fato, tipo, a sua dor fez com que você fosse solucionar problemas, né? Tipo, eu fiquei travada porque alguém ou porque eu não consegui uma liberação, e aí eu hoje tenho a possibilidade de facilitar a vida das outras pessoas. Então, vai além, claro que todo mundo precisa ser remunerado, principalmente quando o serviço é bem feito, mas o amor por aquilo que exerce, eu acho que tem que estar acima do dinheiro, porque senão você só faz Sim, não e às vezes funciona, nem não faz, gira, né? né? Então, Mayara, muito, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, O marido tá gente. ali nos bastidores. Muito obrigado. Tenho certeza que ele é um pilar muito importante também para a empresa, porque nada melhor que cuidar ali da parte de financeiro, marketing, ser o marido, ser ali O o parceiro parceiro mesmo. mesmo, fazer o atendimento. Tenho certeza que você, pelo que eu entendi, é a cara ali, quem vai para as redes sociais, mas estão ali em um só propósito. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês venham Obrigada. conquistar todos os sonhos e quem sabe daqui a alguns anos a gente está contando uma história lá no país que vocês almejam estar, tá Com bom? Muito certeza. obrigado. Imagina, eu que agradeço, Foi um prazer gente. receber aqui, tá bom? Igualmente. Então é isso, pessoal. O Tatuapé Cash encerra. Se você é aqui da nossa região, quer contar a tua história, ou se você é de outra região e quer contar a tua história para o nosso bairro, vai ser um prazer enorme te ter aqui. A gente sempre gosta de compartilhar o que há de melhor à nossa volta. Então, hoje a gente contou a história dessa mulher que é empresária, tá revolucionando o seu mercado. Então, tenho certeza que você também tem uma história para compartilhar. Fica com Deus e até o próximo episódio.